sabe qual é o legado que você quer deixar para a sua família? Meu nome é Nina Bari, sou psicólogo. Fica aí que eu vou te falar. O legado que a gente deixa para a nossa família é aquela participação que você quer deixar. Mas muitas vezes a gente não sabe o que nós queremos deixar para os nossos descendentes. Que importância que isso tem? É muito importante porque quando a gente sabe qual é o nosso propósito, para que a gente veio aqui para esse mundo, a gente sabe também o que a gente deve deixar para os nossos descendentes. Dessa forma, a gente pode atuar de uma maneira muito melhor na vida e com as nossas relações familiares. E que diferença faz isso? A diferença faz porque nas nossas relações familiares é onde a gente aprende a lidar com todas as relações de um modo geral. Então, quando você tem um bom relacionamento com o seu pai, a tendência é você ter um bom relacionamento com as chefias. Se você tem um bom relacionamento com seus irmãos, a tendência é você ter um bom relacionamento entre equipes. E dessa maneira a gente vai aprendendo a se relacionar de uma maneira sistêmica, dentro de um sistema maior. A família é o nosso primeiro sistema. Depois a gente vai passando pela escola e assim vai até a gente chegar na fase adulta, quando a gente cria o nosso próprio sistema. Bom, dessa forma, qual é o legado que nós devemos ter? Quando a gente não sabe qual é o nosso legado, qual é o nosso propósito, a tendência é a gente, muitas vezes, ser disfuncional. E o que vem a ser isso? Ser disfuncional, né? Ser disfuncional é não estar funcionando muito bem. A gente sempre tem uma maneira mais apropriada, né, de se relacionar, de poder se dar com o outro. A importância dessa percepção é quando você precisa ter uma consciência de quem é você, do que você faz dentro dessa família, qual é o seu contexto com essa família, qual é o seu lugar enquanto membro, o seu lugar enquanto legado, o que se esperava de você para você fazer parte dessa família. Hoje em dia a gente tem uma consciência mais amplificada, né? Quando a gente percebe hoje assim uma mulher grávida, a gente já começa a ter o chá de revelação. Nesse chá de revelação a gente já tem o lugar dessa criança, essa criança que ainda não veio ao mundo, ela já tem nome, ela já tem um padrão a ser seguido, a família já demonstra o que quer dessa criança e assim vai. E aí a gente tem o chá de bebê e a gente vai inserindo uma criança que ainda não veio ao mundo dentro de um contexto familiar. Na realidade, você já existe mesmo sem existir, né? Já existe dentro da concepção dos seus pais, dentro dessa família, na concepção dos avós. Então, a gente percebe que já somos uma consciência. E dessa maneira, quando esse bebê vem ao mundo, ele já tem um legado, ele já tem um lugar a funcionar dentro dessa família. E qual é a sua funcionalidade? Qual é o seu lugar? Para isso a gente precisa ter muita percepção, para a gente não se perder. O que muitas vezes acontece daquela família não ser muito funcional, ter algumas disfuncionalidades e aquele bebê acaba ocupando um lugar que não é o seu. Como assim? Como é que isso se dá? Isso se dá da forma de que às vezes ele vem ocupar o lugar, por exemplo, de um bebê que faleceu, ou de algum membro da família que tem um certo segredo e que não pode ser falado. E ele mesmo sem saber, isso vai passando pela transgeracionalidade. O que vem a ser transgeracionalidade são as nossas percepções invisíveis e inconscientes que vão passando de geração para geração. Bom, isso a gente tem um assunto longo para poder falar, para a gente poder conversar sobre isso. E eu queria conversar com vocês
que em outubro estaremos lançando, eu e a minha amiga Eunice Gonçalves, daqui do Espaço Terapêutico Psi, um curso sobre genograma. Será presencial aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca. Vocês entrem em contato conosco que a gente poderá dar maiores detalhes de data, de horário e como será o funcionamento do curso. Mas não se esqueça que ele será um curso presencial, né? Aguardamos a sua presença e teremos o maior prazer em você ser o nosso aluno. Conto com você.